Criando o externo para elaboração do interno. Meu nome é André Traves e nossa live está começando. Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença, Paulinha, Fernanda maravilhosa, Thalita, sejam todos bem-vindos, vão me dizendo aí se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, para que a gente possa começar, né, a falar sobre esse tema tão importante no momento atual, não só no momento atual, né, gente, mas em qualquer momento da vida, que é o papel do externo para a elaboração do nosso interno. Eu penso que são questões que a gente, não sei se a gente se dá muito conta do nosso dia a dia, das nossas vivências, das nossas experiências, né, o quão elas são importantes na construção de recursos e estratégias para que a gente possa aí trazer uma elaboração psíquica, uma elaboração interna, que é através disso que nós vamos nos desenvolver, vamos aí ter a construção do eu, para que possamos ter aí uma melhor qualidade de vida saudável. A Fernanda tá dizendo aqui que tá ouvindo bem, que tá ouvindo bem, que tá vendo bem. Helder, obrigado pela presença. E eu quero aí poder estar refletindo com vocês sobre essa temática, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, né? Eu sou o que eu faço. Eu não sou apenas o que eu falo. E eu a vejo que é uma frase tão importante, eu acho que é uma frase tão intensa quando a gente pega esse tema, a gente pega essa realidade, essa verdade de que somos o que fazemos e não só o que nós falamos, porque nós não nos damos conta disso no dia a dia, né? Romário, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Então, por que eu acho que isso é importante, a gente pensar que somos o que fazemos e não somos apenas o que falamos? É diante da nossa prática, é diante da nossa vivência, é diante das nossas experiências que nós vamos também nos conhecendo. E através desse nos conhecer, nós vamos nos construindo, né? A partir do momento que eu me conheço, eu vou me construindo diante das circunstâncias da minha realidade. Quando eu falo que nós vamos nos construindo, gente, eu não tô dizendo que nós vamos de repente, eu tenho um jeito que eu não gosto, então aí eu posso mudar. Não necessariamente isso. Nós vamos aprendendo a desenvolver estratégias e recursos para poder viver de uma forma saudável com o que é meu.
Tem coisas que dá sim para eu mudar, tem coisas que dá sim para eu não fazer, tem coisas que dá sim para eu não ser, mas existem coisas em que não dá, né? Gente, hoje aqui, mesmo inverno, tá começando agora a fazer calor aqui. Então, os meus lencinhos já tava a todo momento, né, gente? Mas agora, então, começa aquele calor que quem me conhece sabe o quanto que eu sou calorento, né? Então, veja. Essa questão de que, se você quer, você pode mudar, não sei se dá pra mudar, gente, né? Às vezes eu ouço muito aí esse discurso das pessoas, né? Se você quiser, você pode mudar, você pode agir diferente. Eu acredito que tem coisas, nossa, que não tem como mudar, mas tem sim como eu desenvolver, como eu falei no início, estratégias e recursos para que eu possa ter uma melhor qualidade de vida saudável diante desse meu eu. Diante dessa minha construção, diante dessa minha totalidade, em que não basta eu querer. Não basta eu querer não ser de um jeito. Não basta eu querer ser de um jeito. Existem algumas coisas aí na vida, algumas dinâmicas, alguns perfis, que não basta eu querer. Eu tenho que ter estrutura para. E quando eu falo que o externo, né, o papel do externo para a elaboração do interno é inclusive das questões desconfortáveis que eu vivencio, que eu experiencio na elaboração de o quê? De um André mais saudável, de um André melhor, de como que eu posso desenvolver aí, né, relações mais saudáveis diante aí do meu perfil, da minha dinâmica, porque se eu tenho uma dinâmica, a dinâmica é aquela, não existe outra. Agora, como que eu vou utilizar aquela dinâmica de uma forma saudável para o meu dia a dia? E nós estamos no momento, né, em que, aí no Brasil, né, principalmente, nesse momento caótico, nesse momento crucial que entramos desde a semana passada, nós estamos no momento de o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer diante da única verdade que existe nesse momento? Que é as circunstâncias da pandemia. Que é as circunstâncias da fase vermelha em que vai para a fase roxa, eu acho que já foi para a fase roxa, que é uma paralisação quase que total. A Fernanda colocou aqui, nos aprimoramos, mas não podemos ser quem não somos. É isso mesmo, Fernanda. Por isso que eu falei, tem coisas que não dá para basicamente, minimamente ou basicamente, não sei qual a palavra que a gente pode utilizar, eu querer. Eu quero ser uma pessoa simpática. Por exemplo, tá, gente? Eu quero ser uma pessoa toda simpática no sentido risonha, no sentido bem-humorada, pela manhã. Gente, se não é o meu perfil, como quem me conhece sabe, pela manhã o quanto que eu sou um mal-humorado, né? Então não adianta eu querer ser uma coisa que eu não sou. Eu precisei aprender a desenvolver manejo para quê? Para que eu lidasse com esse meu mau humor pela manhã de uma forma saudável junto das relações e junto aonde eu estou. Né? Não dá para eu querer inventar um André em que não existe. E nós vemos muito isso, gente. Nós estamos vendo muito isso. Eu vou falar aí numa live, eu acho daqui 2 semanas, não sei, sobre laços virtuais, né? Eu acho que é esse tema. Por quê? Porque o que eu observo é muito essa construção, o quanto que as pessoas estão se construindo falsamente para o externo. O quanto que as pessoas, elas não são sinceras, elas não são verdadeiras com elas. Tem um livro do Jordan Peterson, Fernanda que me indicou, maravilhosa. Lia, obrigado pela presença. Carlinha, obrigado pela presença. E a Fernanda que me indicou esse livro maravilhoso, que nós fomos, inclusive, nem sei, gente, não fomos não, nós não fomos da palestra, não, fomos da palestra
Não fomos na palestra não, gente. Nós fomos na palestra de outro. Mas nesse livro a Fernanda me indicou, eu achei tão bárbaro, porque tem um dos capítulos sempre fale a verdade ou pelo menos não minta. Angélica, obrigado pela presença. E eu acho tão interessante essa frase, porque às vezes a gente tenta ser tão verdadeiro, a gente tenta ser tão transparente com o outro, esquece de ser verdadeiro consigo mesmo. A gente esquece de ser sincero e transparente consigo mesmo. Então não adianta, de nada vale você ser verdadeiro, você ser bonzinho com o outro, você querer ajudar o outro, você ser compreensivo com o outro, se você não consegue com você. E você só vai se dar conta disso diante desse externo, diante das nossas experiências, diante das nossas vivências externas. Valdinei, obrigado pela presença, que nós vamos nos dar conta de como nos relacionamos com o externo, como que nós lidamos com o externo. É aquela coisa que eu falei numa live, se eu não aceito a realidade, eu não me aceito. E se eu não me aceito, eu não aceito a realidade. E nesse momento, na fase vermelha, fase roxa, seja lá o que for, eu brigar com esse momento, eu querer fazer rebeldia com esse momento que nós estamos vivenciando no Brasil, eu querer fazer rebelião com essa situação, com esse momento no Brasil, eu não aceitar a totalidade do meu eu. Eu não aceitar eu dentro desse externo. Porque a única verdade que nós temos nesse momento no Brasil é essa circunstância, que é esse confinamento, essa fase amarela, essa fase roxa, essa fase vermelha, dependendo da região. E eu preciso desenvolver manejos saudáveis para lidar com a única verdade que tem hoje, que é essa situação imposta, essa situação decretada desde a semana passada. Então, quanto que o externo também faz nos conhecer diante dos percursos em que são imprevistos, que eu não planejei, que eu não concordo, que eu não aceito. Porque quando eu aceito, nossa, é uma festa, né, gente? Quando eu aceito, aí pronto, aí eu faço de bom grado, com toda alegria. Agora, Joselma, minha linda, obrigado pela presença. Agora, quando eu não aceito algo, quando eu não concordo com algo, eu só quero me afastar daquilo, ou é uma rebeldia, ou eu entro em briga, e é o que a gente vê. Eu não concordo com o que você fala, começa-se uma guerra nas redes sociais, começa uma guerra nas relações, começa uma guerra numa conversa que começou de uma forma de expressar, mas que chega um momento que as pessoas estão se agredindo, porque você não concorda com o que eu penso, com o que eu faço, né? O modo que eu vivo, do jeito que eu vivo, do jeito que eu penso, do jeito que eu acredito, N situações. Então aqui nós não estamos dizendo, né, que existe certo ou errado diante do decreto, de decretar a fase que o Brasil entrou desde a semana passada. Como várias regiões do mundo, né? Fechamento de fronteiras, e tem que fazer a quarentena quando chega a determinados países, determinada região que você veio, ou determinado lugar que estão tudo fechado, que não pode realmente entrar, alguns lugares com algumas limitações. Eu posso não concordar. E não há problema algum. A questão é como eu vou, o que eu vou fazer com isso. Porque a gravidade, gente, a minha preocupação é as pessoas não concordam, as pessoas não se aceitam, e aí parece que eu preciso eliminar o outro. Eu preciso extinguir aquele outro que para mim é uma ameaça, né? A Fernanda perguntou aqui, como estão as coisas aí em Portugal? Olha, Fernanda, nós estamos em confinamento desde o dia 15 de janeiro, que está decretado aqui o estado de emergência. Então, desde o dia 15 de janeiro, as coisas aqui estão decretadas. Então, shoppings, lojas, restaurantes, apenas o essencial
estão funcionando. Então a academia não está funcionando, a gente não pode fazer exercício na rua, não pode andar, acho que com mais de 4 pessoas na rua, tem todo, é só os básicos, né? Você vai no mercado, você vai na farmácia, coisas básicas que você pode fazer. Alguns serviços públicos estão fechados, né? Como a questão do consulado, como a questão aí de alguns serviços que não julgam ser essenciais. Então, estão desde o dia 15 de janeiro. No dia 15 de janeiro nós estávamos com um número de 303 mortes por dia aqui em Portugal. Hoje, né, nós estamos, a partir de amanhã, nós começamos a ter o desconfinamento. Então, de 15 de janeiro para cá, Leia, minha linda, obrigado pela presença. Desde o dia 15 de janeiro para cá, com toda essa restrição, nós temos hoje um número de 13 mortes por dia. Então, olha o número, gente, que caiu de 15 de janeiro para hoje. Então, amanhã começamos o desconfinamento aqui em Portugal em 4 fases, que a última fase termina-se no dia 5 de maio. Então, veja, eu tô feliz com isso no sentido da academia. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de ir pra academia, o quanto que eu me sinto bem. Às vezes eu falar pra Fernanda, você acha que eu tô mais cheinho agora? A Fernanda falava, não. Mas eu me sentia bem. Eu achava que eu tava, nossa, eu acho que eu tô com o braço maior, mas às vezes pode ser até psicológico, ok, né? Mas o que acontece? É o que te faz sentir bem, né? O que te faz sentir saudável. Só que desde o dia 15 de janeiro, isso tá impedido. Isso tá impedido de eu fazer. O que eu vou fazer? Eu vou parar minha vida? Eu vou me revoltar com o mundo? Quais são as circunstâncias que eu tenho desde 15 de janeiro? Quais são as possibilidades que eu tenho desde 15 de janeiro? Não há outra a não ser cumprir. Porque uma coisa que eu falei aí numa live, eu achei tão interessante, do ano passado para cá, uma das coisas que mais eu tive a certeza é o quanto o ser humano não segue regras. E isso é muito grave. Isso é muito sério. O quanto que as pessoas não seguem regras. Independe se você acha certo ou errado, as pessoas não seguem regras. Porque, gente, se tem uma determinação hierárquica e eu não estou obedecendo, eu não estou, logicamente, seguindo regras. Eu tenho problema com hierarquia, eu tenho problema com regras, eu tenho problema em seguir determinações. E isso nós vamos fazer geral na nossa vida. Você aí, você que tem, né, desde o ano passado, esse probleminha aí de seguir regras, problemas hierárquicos, né, com figuras hierárquicas, você que tem aí esse probleminha, avalie a sua vida. Pode perceber que não é só na pandemia, não é só do ano passado para esse. Isso é você. E o quanto que nós nos conhecemos desde o ano passado. O quanto que nós estamos aí no dia a dia nos conhecendo cada dia mais diante desse externo, diante das circunstâncias, diante das ocorrências, diante das experiências, diante das vivências. O quanto que nós vamos nos conhecendo, o quanto que se você se percebe, se você se sente, se você se observa, você vai vendo, diante aí da totalidade da sua vivência, diante da trajetória da caminhada, nós vamos percebendo como que nós vamos reagindo diante dessas situações. E isso é importantíssimo para quê? Para o desenvolvimento de manejo estar pautado exatamente nessa verdade das circunstâncias. A Angélica colocou: esse é ainda o grande problema. Também sempre falei isso. Mas que né? O quanto que as pessoas querem fazer só o que elas querem. A Fernanda disse aí numa live, e ela fala muito sobre isso, tem um vídeo sobre isso, Educando a Sua Vontade. É um livro. A importância da gente educar a nossa vontade. Paula, querida, brigadinho pela presença novamente. A Paulinha
São as crianças, os adolescentes, que muitas vezes entram em confronto nesse caso. Só que nós temos muitos adultos ao nível, né, infantilizados, que também não seguem regras, que também não seguem papéis hierárquicos. Claro, gente, que nós temos que avaliar esses papéis hierárquicos diante das minhas circunstâncias de realidade. Por isso que eu tô dizendo. Não é porque é meu chefe que eu tenho que abaixar a cabeça e tenho que obedecer. Não é porque é meu professor que eu tenho que abaixar a cabeça porque ele vai lá e me humilha e eu tenho que obedecer. Não é porque é minha mãe, minha avó, meu tio, meu pai, porque ele fala determinadas coisas pra mim, eu tenho que abaixar a cabeça e não tenho que questionar. Não é isso que eu estou dizendo. É o modo do rebater, do confronto, da guerra, da briga que vira. Então você, né, que desde o ano passado tá desconfortável, né, tá sofrendo, tá angustiado com a situação diante das determinações, das proibições, será mesmo que eu tô preocupado com a situação pandêmica? Será mesmo que eu tô preocupado com o coronavírus, com o Covid-19, com as mortes que estão acontecendo? Ou o que eu não tô aceitando são as minhas determinações de ir e vir, a liberdade de ir e vir, né? Será que não é isso? Que você está descompensado? Será que é realmente preocupado com o número de mortes, com as pessoas morrendo, com uma doença tão grave aí que está cometendo tantas pessoas, com tantas perdas de emprego, com tantas perdas econômicas, perdas de saúde, perdas de entes queridos, perdas de relacionamento? Será que eu estou preocupado realmente com todas essas situações? Ou é porque eu estou limitado para fazer o que eu quero? Romilda, seja bem-vinda. Por que será que eu estou realmente desconfortável? Porque o que eu vejo, gente, eu tô desconfortável porque eu não posso viajar. Eu tô desconfortável porque eu não posso pro barzinho. Eu tô desconfortável porque eu não posso pra festa. Eu tô desconfortável por causa que eu não posso fazer as minhas coisas. Gente, no momento que nós estamos, Bianca, minha linda, obrigado pela presença. Diante do momento que nós estamos, você está preocupado em suprir o seu desejo? Em suprir a sua vontade? E não um bem maior no sentido coletivo? Realmente você tem que rever. Porque é diante desse momento externo que você precisa estruturar e elaborar muito bem o seu interno. Porque você está, sim, né, imaturo para viver no meio. Você não consegue viver minimamente com regras do meio? Isso é muito sério. Então, vão me falando aí vocês, como que vocês estão lidando com essas questões, como vocês lidam com essas questões de regras no nosso dia a dia. O quanto que é importante eu ir me conhecendo, como eu falei, diante das minhas experiências, diante das circunstâncias, diante dos momentos que eu estou tendo desde o ano passado, para que eu possa também me conhecer internamente. Por que que eu fiquei tão irritado, hein, gente? Por que que eu fiquei tão chateado? Ou então por que que eu fiquei tão feliz? Ou por que que eu fiquei tão melancólico? Yara, bom dia, obrigado pela presença, minha linda Yara. Então, por quê? Eu me conhecendo, me percebendo, me observando diante aí das minhas sensações e sentimentos, eu tenho uma leitura de mim diante da totalidade também. E essa reflexão que eu trago aqui para vocês, por que que eu estou tão incomodado com o fechamento de tudo? Por que que eu me descompensei tanto? Por que que eu quero bater panela? Por que que eu quero sair na rua socando todo mundo? Por que que eu quero sair na rua gritando? Eu quero sair na rua fazendo passeata. Por quê? Eu tenho que entender o porquê disso. Eu tenho que compreender o porquê das minhas atitudes no externo, diante do meu interno. O que está acontecendo para eu descompensar tanto? Ou para eu também ser muito passivo? Ou para eu ser muito
rebelde, ou para eu ser muito melancólico. Não sei. Cada um tem que avaliar a si. O quanto que é importante a gente olhar para a única verdade que nós temos na vida, minha gente. A única verdade que nós temos na vida são as circunstâncias da minha realidade, do meu real, da minha história. Qual que é a minha história, gente? O que eu vivo. Mesmo eu não querendo. Que é isso? Você está aqui para suprir os seus desejos e as suas vontades? E o que é necessário? É o que eu falo para meus pacientes. Jeane, obrigado pela presença. É o que eu falo para meus pacientes. Eu não tô aqui e eu não sigo a vertente, gente. E quem me conhece sabe de que faça o que você quer, faça o que te dá vontade, faça o que te dá prazer. Gente, quem me conhece e até profissionalmente, principalmente, sabe que eu não trabalho nessa vertente. Eu trabalho qual que é a única verdade? As circunstâncias do que é saudável. E aí o que é saudável é mínima, né? Mínimo nenhuma angústia, mínimo nenhum conflito. E aí cada um vai ter que avaliar. Porque não é uma receitinha. Mateus, meu querido, obrigado pela presença. Estou falando aqui de um tema, né? Esse papel do externo diante da elaboração interna, em que você também, né, tá trazendo aí algumas questões da sua página sobre Mateus é personal trainer, e ele tá trazendo muito essa questão das reclamações do fechamento da academia. E o que que você pode fazer com isso? Não adianta eu reclamar e não fazer nada. Lembra? Eu sou o que eu faço, não o que eu falo. Eu posso reclamar, mas na prática eu não faço bulufas. Vai treinar em casa. Temos vários personagens trainers maravilhosos, inclusive já fiz várias indicações dele na minha página, e que pode te dar um personal online. Alguns prédios estão com academias abertas, limitada ao número de condôminos. Marque ali. Ah, mas eu não tenho dinheiro para gastar. Bom, meu lindo, se você acha que qualidade de vida saudável é gasto, olha, realmente melhor você não fazer nada. E nem me procura também. Quando o pessoal fala, ai, eu não tenho dinheiro para gastar para terapia, eu falo, ai, melhor procurar outra pessoa. Porque se você não tá vendo terapia como investimento, ai, eu nem quero um paciente desse. Nem quero, o dinheiro não vai nem render. Joselma colocou aqui. Acho que tem as duas coisas. Uma tristeza de não poder fazer nada e outra pela limitação. Mas para quem é solteiro, por exemplo, não vai sair com ninguém até quando? Tem a questão da humanidade, mas se a gente pensar nisso, nem levanta da cama. A Fernanda colocou questões delicadas, né? Questão delicada. Muitas pessoas perdendo emprego, está batendo desespero mesmo. Sim, olha, Joselma, eu entendo, né? A Joselma falou, puta, mas e os solteiros? Vão esperar até quando? Joselma, é igual eu falei para muitas pessoas, né, de academia. Existem pessoas que nunca fez academia. Entrou a pandemia o ano passado. Cláudia, minha linda! Obrigado pela presença. Gente, Cláudia, olha aqui, ó. Labela Pioto aqui, hein? Postei hoje 10% de desconto nas comprinhas. Postei ontem. Gente, vocês não podem perder. Entra lá, veja aqueles quitutes maravilhosos e peça o seu. Páscoa chegando, hein? Quero só ver. Então, veja, Joselma, se a gente pensar nessa questão, né, de que nunca fiz academia, entrou a pandemia o ano passado, e aí ai, André, eu não vou conseguir fazer academia, mas você nunca fez academia, você nunca saiu em grupo, você nunca se relacionou, você nunca se abriu pra vida, e quer se abrir agora? É a mesma coisa a questão dos solteiros, Joselma. Eu entendo a angústia. Gente, isso aqui, vídeo, redes sociais, por isso que eu quero marcar uma live pra gente falar sobre laços virtuais. Isso aqui é uma forma de se relacionar. A única forma de se relacionar não é a física, palpável. Nós estamos no isolamento físico. Nós estamos no isolamento social, gente. Não estamos. Então, o isolamento social, ele vai ser uma escolha. Você pode, tem vários aplicativos que você pode conhecendo pessoas, que você pode se relacionando, não é? Tem pessoas que são fechadas para o mundo e para a vida, inclusive para as pessoas, e agora na pandemia tá reclamando que não pode sair? Nunca saiu.
Nunca saiu de final de semana, era casa, trabalho, trabalho, casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. Nunca se relacionou, nunca se deu bem com ninguém. É que nesse momento nós estamos nos dando conta realmente quem somos. Nós estamos... Jogou na nossa cara quem nós somos. E aí, meninas, meninos, a coisa pegou. A Fernanda colocou aqui uma coisa importante, o quanto que as coisas, gente, quanto que as pessoas, né, estão perdendo de emprego, quanto que as pessoas estão perdendo pessoas, e isso tá batendo realmente desespero. Se a gente pensar o ano passado, as pessoas, nós precisamos, né, começamos aí um desespero, teve um paciente que me falou, quem foi? Ai, foi um paciente, não lembro quem foi, mas ele falou que ouviu de uma jornalista dizendo uma coisa tão interessante, eu quero que você reflita sobre isso. O ano passado, gente, a pandemia era pequena, bem pequenininha, e a preocupação era enorme. Esse ano, minha gente, quase um ano depois, a pandemia, ela está enorme, e a preocupação pequena. Tá? Claro que eu não estou dizendo que é unânime, estou dizendo que é todo mundo. Mas para chegar a esse número, gente, me desculpe, chegar a esse número enorme de mortes, não é que você não perdeu ninguém, gente, que exploda-se aquele que perdeu. Eu ouvi de um paciente, entre ele, no meio dele, em 2 semanas, de um conhecido dele, tá, gente? Perdeu 9 pessoas. Em 2 semanas, gente. Em 2 semanas. Se não me mobiliza, gente, se não dá um mexilhão em mim, saber dessas situações do outro, essas situações do mundo, e eu quero só suprir os meus desejos e as minhas vontades, a coisa tá séria, viu? A coisa tá séria. E aí é onde eu preciso me pautar no desenvolvimento da minha maturidade. Eu preciso amadurecer a minha personalidade. Eu preciso maturar, né? A maturidade da personalidade. Eu preciso amadurecer para eu viver de uma forma saudável com a única verdade que nós temos, as circunstâncias da minha realidade. Então, como que você, né? A Juscelma disse aqui, experiência horrível online. Eu imagino como nós temos experiências horríveis também no físico presencial. Né? Não é por causa de uma experiência. Rigidez muito grande diante dos acontecimentos da minha vida, se eu não tenho uma, né, se eu não me movimento nessa energia para que eu siga à frente, eu vou ficar paralisado mesmo. Eu não sigo à frente, eu não vou caminhar, eu não vou para frente.
Então, eu espero, minha gente, eu espero que esse momento que estamos tendo a nível Brasil, a nível mundial, um ano pós, né, que começou aí o ano passado, como você vem vivenciando o seu externo na elaboração interna. Gente, alguém quer falar? Alguém quer entrar aqui para falar? Para vocês falarem como que vocês estão lidando o papel dessa sua vida externa, o papel da sua vivência, o papel, né, das suas experiências diante da sua elaboração interna. Como que você tá nesse um ano? Como que você tá lidando com esse um ano? Alguém quer aqui compartilhar? Alguém quer aqui falar, trazer? Claro, como eu falo, não existe uma única forma. Ai, a Juscelma tá falando que tá cortando o som. Gente, vocês estão me vendo bem? A Yara disse que tinha travado. Vocês estão aí, continuam me vendo bem? Vocês continuam me ouvindo bem, gente? Digam aí pra mim. Me falem aí. Angélica disse que tá sem som também. Paula disse que tá travando muito. Deixa eu ver aqui, minha gente. Oh, meu pai. Vamos ver aqui. Mas vocês estão ouvindo, gente? Vocês chegaram a perder tudo? Estão me ouvindo agora? Me digam aí. Agora eu coloquei o meu 4G. Vamos ver. Coloquei meu 4G. Me digam aí se vocês estão me ouvindo. Agora voltou. O Cláudio tá dizendo que agora voltou. Menina, mas será que vocês ficaram muito tempo sem me ouvir? Fiquei aqui falando, até molhar as palavras aqui. E vocês não ouviram nada mais que eu falei? Eu não acredito que eu fiz uma live travando, sem som, e que o povo não ouviu, gente. Vou ter que fazer uma live de novo. Ai, olha. Não acredito. É essa questão que eu falo. O como que você vai lidar com as circunstâncias da vida. Adianta jogar o celular na parede? Adianta eu xingar o mundo? Xingar, falar palavrão e falar porque o celular não funcionou? Eu não posso fazer nada, né, gente? O que eu posso fazer? Valdinei falou, achei que era minha conexão que tava ruim. Ai, gente, e o povo, por isso que o povo também não fala, porque eu acho que eu tô muito travado, eu fiquei aqui falando, nem molhei as palavras, vou molhar de novo? Porque falei tanto, agora melhorou, né, Valdinei? Melhorou porque eu coloquei agora o 4G, que tava Wi-Fi. E começou bem, mas agora, Robson, obrigado pela presença, nem tinha visto o Robson aqui, porque travou, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham ouvido, principalmente o basicão dessa live. Principalmente. Que é o quê? Como você está lidando com as circunstâncias da sua realidade. Como você está vivendo as suas experiências, suas vivências. Que é só através delas que você consegue elaborar minimamente o seu interno. Inclusive questões desconfortáveis. Nós somos o que nós fazemos, não somos o que nós falamos. Então eu espero que vocês estejam lidando com a única verdade que nós temos hoje, principalmente aí no Brasil, que é essa determinação da fase amarela, da fase vermelha, da fase roxa, determinadas regiões. Não existe outra. Para de querer fazer rebelião. Desenvolva recursos, estratégias saudáveis para você viver com a sua realidade, com a realidade que você tem hoje. Alguém quer entrar aqui, gente, para dizer como vocês estão lidando com essas circunstâncias, como vocês estão lidando com a sua realidade? A Romilda diz, estou ansiosa e exausta e com medo que nos falte o básico. Romilda, primeiro eu preciso entender, né, que o básico também tem que incluir a saúde mental e a saúde emocional. Também. Básico não é só o que comer. Não é só o arroz, feijão, macarrão, carne. Porque, minha gente, eu soube que aí no Brasil, R$ 40 uma carne moída.
É isso mesmo. Quase R$ 10 um óleo, uma lata de óleo. Misericórdia! Então como que eu vou lidar, inclusive, com esse básico? Uma necessidade, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma pirâmide ali, aquela pirâmide mental, e colocar o que é prioridade. De repente, em algum momento, não vai dar para comprar determinada coisa. Eu vou ter que pedir ajuda para alguém, vou ter que pedir ajuda para em algum momento, eu vou ter que diminuir a minha expectativa, eu vou ter que diminuir, de repente, meus gastos, eu vou ter que diminuir... Não sei, gente, isso é de cada um, mas quais são as suas circunstâncias? Diante da sua vivência, diante dos seus acontecimentos, diante da sua realidade, você pode se conhecer melhor e você pode desenvolver manejos saudáveis para lidar com essa realidade. Por isso que não adianta a gente querer bisoiar a vida do outro, bisoiar o rabicó do outro, bisoiar o vizinho. Porque cada um tem a sua verdade diante da circunstância. Quando eu tô falando de verdade, eu não tô dizendo a mentira, a verdade que você fala que é isso, que é aquilo. Não é isso que eu tô dizendo. A verdade que eu tô dizendo é a questão da única questão que nós temos, que é a circunstância da minha realidade. A Juscelma tá colocando que, olha, tá um inferno lá, né? A Angélica tá concordando aqui com o que eu tô dizendo. Então, se vocês concordam, se vocês... estão entendendo aqui o que eu estou falando? Robson falou que, né, que deu para entender, deu para ouvir. Se vocês estão entendendo e compreendendo, faça, né, a diferença inicialmente para você. Lembra que a gente falou? Quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis nós vamos encontrar na nossa caminhada. Luz, água e gasolina aumenta todo dia. Eu tô sabendo disso. Então veja. O que eu vou fazer diante da minha realidade? O Valdinei colocou, aqui não é só medo de ficar doente, mas para descaso do governo e das condições financeiras do povo. Concordo plenamente. Mas o que nós estamos fazendo dentro de nossas vidas? Dentro das nossas relações, né? Acho que temos que ter cuidado para não entrar no inconsciente coletivo. Isso mesmo, Angélica, que eu falo que é histeria coletiva. Suelen, minha linda, obrigado pela presença. Suelen aqui, olha, de Dublin, hoje é aniversário dela, aproveite bastante aí, né? É um grande aglomerado de aflições, o Valdinei tá dizendo. Concordo plenamente, gente. Mas o que vai adiantar eu me paralisar diante do medo? Porque o medo, gente, muitas vezes ele paralisa. O medo do que vai acontecer, o medo do que pode acontecer. Será que mês que vem eu vou ter dinheiro para pagar aluguel? Será que mês que vem eu vou ter dinheiro para comer? Será que mês que vem eu vou ter emprego? Será que... Gente, não adianta. Adriana, minha querida, obrigado pela presença. Adianta eu ficar pensando lá na frente? Gente, vamos pensar no agora, no que nós temos hoje. Claro que nós temos que ter planejamento na nossa vida. Nós temos. Só que nós precisamos olhar o que nós temos agora, o que nós conseguimos fazer agora, né? A Cláudia colocou, reclamar paralisa, agir pra gente flui. O reclamar, ele deixa a gente tão melancólico, que a gente não vê nenhuma possibilidade. E nós temos possibilidade, gente. Nós temos que entender que temos possibilidades. Diante do tédio, diante da situação entediante, eu posso desenvolver a criatividade. Só que para isso, eu preciso desacelerar. Nós estamos num momento muito acelerado. Acelerado que a gente precisa a todo momento. Tem que estar fazendo, tem que estar me aprimorando, tem que estar pensando em fazer coisa nova, tem que estar pensando, né, em agir, para que eu não pare no sentido de útil, de produção. Isso não garante. Você fazer 500 cursos online não garante você manter emprego. Não garante. Você estocar não sei quanto de comida em casa não garante que não vai ter problema lá na frente. Então, cuidado com os exageros. Nós estamos num momento que nós precisamos ter cautela. Cautela faz parte do saudável, gente. Claro que cada um avaliando a sua verdade diante das circunstâncias da sua vivência, das suas experiências, da sua história. Por isso, como eu estava falando,
né, para Romilda, o básico tem que estar, dentro do básico tem que ter a saúde mental, saúde emocional, a saúde física. Sem a saúde emocional, saúde física, eu não fico em pé. Eu não fico em pé. E a primeira coisa que as pessoas tiram numa dificuldade financeira é a psicoterapia. É a primeira coisa. Só que aí, minha linda, e aí, meu lindo, se você cair, principalmente quem é autônomo, principalmente quem trabalha por conta, se você adoecer e cair, meu lindo, minha linda, aí nem o mínimo vai entrar. Nem o básico, como a Romilda diz, o desespero, você vai conseguir. Porque se você não trabalha, você não ganha. O autônomo é isso, não é, gente? Não trabalha, não ganha. A Fono, a Angélica tá dizendo a Fono também, e várias outras especialidades autônomas. Microempresário, né? Hoje os microempresários tiveram que fechar os seus estabelecimentos. Imagina lidar com isso, imagina lidar com essa circunstância, lidar com essa realidade, com essa determinação. Se você não estiver saudável, meu lindo, minha linda, não vai adiantar, não vai valer de nada. De nada. Você achar que tem que ter comida, achar que tem um teto para morar, se você não tem saúde mental, se você não tem saúde emocional, se você não tem uma saúde física. Tabata, minha linda, obrigado pela presença. Então você tem que pensar sobre isso. O que é o básico para você? O que é necessário hoje no momento para você? Quais são as suas prioridades necessárias, suas prioridades desejantes? Porque você tem que se pautar nas necessidades básicas. As suas prioridades necessárias. Não são as suas prioridades desejantes. Como eu falei, eduque a sua vontade. Nós não estamos aqui na vida, tem uma frase que eu falei em alguma live... A vida não é uma fábrica que nos concede desejos. Gente, vocês romantizam demais. As pessoas romantizam demais a vida. Parece que a vida tem que ser, sabe, regada a desejos. A vida, ela é maravilhosa por si. Por si. Desde que você tenha uma leitura pautada na sua verdade, como que você vai lidar com a sua verdade diante da sua circunstância. Não é fantasiar, porque o nível de frustração das pessoas hoje, ela é tão grande, sabe por quê? Pelo nível de expectativa que as pessoas têm diante da vida. Ah, eu sou tão bonzinho, André, mas nada acontece comigo. Ué, você tá sendo bonzinho para as coisas acontecerem, é isso? Tem tanta gente que é tão má e ela está se dando bem. Olhe para a sua vida, a única verdade da sua vida. Para de olhar para o vizinho. Claro que tem momentos que a gente se revolta com coisas que vão acontecendo ao nosso redor. A gente vê aquela pessoa perversa, aquela pessoa ordinária, em que ela destrói cada um que está ao seu lado. Ela vai definhando todo mundo, ela vai tentando prejudicar, ela vai tentando destruir. E ela tá lá sem acontecer nada com ela. Pelo contrário, você vai vendo ela conseguindo espaço no mundo que você fala, não, gente. Por isso que eu sempre falo, como não adoecer num mundo adoecido. Claro que quando eu falo não adoecer no mundo adoecido, eu estou incluindo não só as questões patológicas, mas as pessoas más. A gente não pode achar que tudo é transtorno psiquiátrico, que tudo é psicologia, que tudo é psicológico. Existem pessoas que são malvadas, são más. E eu conheço várias. Mas o que você faz? Sai de cena. Sai de cena. Ai, André, é melhor, né? Deixa as pessoas... como é que eu ouço? Ai, eu quero desejar bem pra essa pessoa e que essa pessoa prospere e longe de mim. Não, se eu conheço uma pessoa má, eu, André, uma pessoa má, que tentou me prejudicar e tenta prejudicar as pessoas que eu amo, eu quero mais que a pessoa se exploda, que a pessoa morra, que a pessoa desapareça da face da terra, porque pelo menos é um a menos de contaminar esse mundo.
Que hipocrisia! Essa coisa romantizada. Desejo bem ao outro. Desejo bem, quem é bom. Quem é bom, eu desejo bom mesmo. Eu quero que seja uma vida próspera, uma vida maravilhosa. Eu não estou dizendo pessoa adoecida a nível psíquico, gente. Eu estou dizendo pessoas más, pessoas malvadas. Que é o que acontece no nosso dia a dia. As pessoas até falam, nossa, André, você não pode ser assim. Posso ser do jeito que eu quero. Posso ser do jeito que eu quero. O que não dá é pra ir lá e dar na cara da ordinária, ou esfaquear a safada, né? Eu não posso fazer isso. Porque aí eu tenho um parâmetro do que é ético, do que obviamente me limita. Porque você vê como é importante as regras, gente? Você vê como é importante as leis? Porque imagina o que seria do mundo sem regras, sem leis. Teria ido lá esfaqueado a ordinária safada. Nesse caso, sim, eu não faço porque eu tenho algo que pode me segurar aqui. Então veja qual o papel da sua realidade, né? Qual o papel da sua vivência, qual o papel das suas experiências em que facilita. Olha que delícia, gente. Tudo que nós vivenciamos, tudo que nós experienciamos facilita a gente nos conhecer mais. Diante do quê? Como eu me sinto, como eu me percebo, como eu me observo. E eu vou o quê? Tendo uma intimidade maior com as minhas sensações e com os meus sentimentos. E aí, na minha totalidade, eu vou aí tentando desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável. Porque, como eu sempre digo, quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis nós vamos ter no nosso dia a dia. E eu espero que essa live tenha contribuído. Eu espero que essa live possa ajudar nesse desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Que possamos ter um final de domingo abençoado, uma semana maravilhosa, né? Espero que todos tenham ouvido essa live, né? Compartilhe, chame as pessoas para essa live, para nossas lives de domingo, para o meu projeto no primeiro e terceiro domingo de cada mês, das dependências, das especificidades, dependências nas profissões e as nossas lives livres, que eu fico muito aberto para vocês mandarem aqui temas, assuntos, para que nós possamos discutir e refletir aqui. Que vocês possam juntos, né, construir e ir mantendo esse nosso canal aqui, né? É um canal que eu quero que seja um canal para acolhê-los, para que a gente possa aí carregar a bateria no domingo, para que na semana possamos estar firme e forte, né? Não que eu tenha que estar sempre bem, porque também não é saudável isso, mas que eu possa desenvolver uma qualidade de vida saudável diante da minha totalidade, estando confortável ou não confortável. Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado por todos estarem aqui. Chame as pessoas, jogue essa livezinha lá para as pessoas verem, assistirem, né? Espero que todos tenham ouvido direitinho, mesmo quando travou, né? A gente travou aí, mas espero que a gente possa aí se encontrar mais vezes. Minha gente, não sei se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida. Nesse momento aqui eu encerro a nossa live de domingo às 18 horas e 16 minutos horário de Brasília e às 21 horas e 16 minutos horário de Portugal até o final do mês, porque final do mês muda o horário aqui, então vai ser vai ser às 22 horas e 16 minutos horário de Portugal. E vocês estão vendo aí que eu estou postando alguns lugarzinhos com descontinhos, né? Olha que delícia! Olha que nós estamos no momento em que nós precisamos ajudar. Então, quanto eu posso ajudar, eu vou ajudar meus amigos, vou ajudar meus colegas, vou ajudar aí as pessoas que têm seu negócio próprio. E nada melhor junto que vem aí os seus descontinhos, né? Postei ontem aí Labela Pioto com seus doces maravilhosos, seus quiches, suas tortas, tudo de bom. E hoje postei as empanadas chilenas, maravilhosas e tudo de bom também. Ambas comi, aprovo e por isso que eu indico. E melhor, com descontinho. Apresente lá o código, né? O código lá André Traves 10, que você terá os seus descontinhos maravilhosos. Minha gente, obrigado. Espero que todos possamos ter aí uma excelente semana. Beijo, gente. Tchau, tchau.